Sintonia da EBD. Sintonia da EBD. Olá para quem nos ouve. Sejam muito bem-vindos a mais uma imersão profunda. É um privilégio estar aqui para mais uma análise detalhada. E hoje nós temos em mãos um material incrivelmente rico. É bem provocativo, na verdade. Trata-se de um guia de estudo teológico intitulado Lição 09, Ezequiel 34, O Divino Pastor. Um texto antigo, mas com um peso histórico e prático gigantesco. Exatamente. A nossa missão nesta imersão hoje é desbravar esse texto que traz uma crítica, assustadoramente moderna sobre poder, sobre o que a gente hoje costuma chamar de liderança tóxica e sobre a ética do cuidado nas instituições. E é interessante notar que o guia de estudo organiza essa discussão de forma bem sistemática. Sim, o material baseia toda a argumentação num mapa conceitual muito claro. E nós vamos seguir exatamente essa estrutura proposta por eles, passando pelos objetivos da lição, o texto áureo, a verdade prática, avançando ali pelos tópicos e subtópicos e culminando na aplicação pessoal. É a melhor forma de dissecar a mensagem original. E para compreendermos o peso dessas palavras logo de cara, precisamos pisar no mesmo chão poeirento daqueles que ouviram essa mensagem pela primeira vez. O contexto histórico, certo? Certo. E o cenário aqui é brutal. O texto do profeta Ezequiel não foi escrito num gabinete confortável. Ele foi redigido para um povo que estava no exílio na Babilônia. Nossa, então é uma situação extrema de perda. Exprima. Estamos falando de uma comunidade inteira que perdeu tudo. Perderam sua terra, seu templo, a liberdade e a identidade nacional. Eles lidavam com um trauma coletivo indescritível. E o que agrava a situação é a constatação de que o colapso da nação aconteceu porque eles foram falhados, e de maneira catastrófica, por seus próprios líderes. É uma denúncia inflamada de abuso de autoridade. Exato. É a dor de ser traído e explorado por quem deveria proteger. E a fonte deixa claro que esse é um sentimento universal, que atravessa os milênios e bate à porta das nossas crises institucionais hoje. Essa imagem de uma comunidade traumatizada e exilada muda completamente a forma como a gente lê o documento. O guia de estudo organiza isso estabelecendo de início os chamados objetivos da lição, que são fundamentais para dar o tom da análise. São 3 pilares principais que sustentam a argumentação da fonte. O primeiro é a necessidade absoluta de rejeitar toda e qualquer forma de opressão. O segundo é estabelecer a clareza inquestionável de que as ovelhas, ou seja, as pessoas, pertencem exclusivamente a Deus e não aos líderes humanos. Essa distinção de posse é crucial mais para frente. Com certeza. E o terceiro objetivo é crer na figura do bom pastor como um modelo definitivo de cuidado. O material ancora tudo isso em um versículo central, certo? Vamos desvendar isso. O guia apresenta o texto áureo, que é Ezequiel, capítulo 34, versículo 2. E é uma frase que corta como uma navalha, não é? Totalmente. O texto diz: "Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos." É uma denúncia direta de uma inversão de papéis brutal. O líder passa a usar o grupo para se alimentar e não o contrário. Do real. O material define que a liderança eficaz mede-se única e exclusivamente pelo serviço, proteção e pelo exemplo dado ao grupo. E no Oriente Médio Antigo, a metáfora do pastor não tinha nada desse ar romântico que a gente vê em quadros antigos. De forma alguma. Era um trabalho sujo, perigoso. Muito exaustivo. O pastor literal convivia com o rebanho, dormia na terra, cheirava a ovelha e arriscava a própria vida enfrentando lobos e leões. Ele precisava garantir a sobrevivência do grupo em terrenos áridos, buscando água. Perfeito. Então, quando a literatura daquela época usa esse termo para definir líderes civis, políticos ou religiosos, está exigindo esse nível de comprometimento visceral. O líder não é o proprietário, ele é um cuidador temporário, um administrador que um dia vai prestar contas rigorosas ao verdadeiro dono. É um choque de realidade se a gente comparar com a imagem de liderança que permeia o nosso mundo moderno. Os pastores antigos não tinham camarins, equipes de relações públicas ou máquinas de fumaça. Estavam com o pé na poeira. Essa desconexão nos leva diretamente para o primeiro grande bloco do guia, o tópico 1, que aborda a condenação dos pastores infiéis. A fonte disseca a anatomia dessa traição de confiança.
O primeiro subtópico que o material levanta foca exatamente nisso que estamos falando, o conceito de pastores de si mesmos. O argumento central ali é que a liderança em Israel era, por definição, delegada. Não era um poder autônomo. E como essa perda de perspectiva sobre a delegação do poder afeta a visão que o líder tem do próprio grupo? Afeta tudo. Quando o líder esquece que a autoridade dele foi delegada por algo maior, ele inevitavelmente passa a se enxergar como a fonte do próprio poder. É nesse instante que o pacto primordial se rompe. O foco muda completamente. Sim, o título de pastor exigiria uma postura contínua de serviço. Mas ao se colocarem como donos do rebanho, esses líderes antigos pararam de ver as pessoas como um encargo sagrado e começaram a vê-las como recursos, como algo a ser extraído. A fonte trata isso não como uma falha de gestão, mas como uma grave infração ética. A liderança tornou-se parasítica. Parasítica é a palavra perfeita para conectar com o segundo subtópico, exploradores de ovelhas. A linguagem que o profeta utiliza e que o guia destaca muito bem é muito gráfica. Quase perturbadora. Sim. O texto acusa os líderes de comerem a gordura, vestirem-se com a lã e degolarem o animal engordado. Tudo isso sem dar uma única refeição ao rebanho. Extraem até a última gota para benefício próprio. É a dissecação psicológica da ganância estrutural. E a fonte traz essa imagem direto para o nosso século. O guia aponta que líderes modernos ainda usam as comunidades para autopromoção, lucro e fama. O material usa inclusive o termo show gospel de forma bem incisiva para ilustrar isso. Se conectarmos isso ao contexto maior traçado pela lição, fica claro que a lógica da liderança servidora foi corrompida na raiz. O normal seria o líder se desgastar pelo bem-estar dos liderados. Mas nesse cenário de exploração, os liderados são consumidos até a exaustão para manter o status e o conforto do líder. A base sustenta o topo a um custo altíssimo. Exato. E a ponte que o material faz com o presente, mencionando o show gospel e essa cultura de celebridade, apenas evidencia que a embalagem mudou. Temos tecnologia e palcos enormes hoje. Mas a dinâmica humana de extrair a lã e a gordura da base para enriquecer o topo continua operando do mesmo jeito sombrio. O guia não para por aí na sua crítica. O terceiro subtópico desta seção é intitulado Pastores Descuidados. E aqui a argumentação muda um pouco o foco. Já não são apenas os pecados de comissão, aquilo que eles fizeram ativamente. Entram os pecados de omissão. Precisamente o que eles falharam em fazer. O material lista as negligências. Não fortaleceram as ovelhas fracas, não curaram as doentes, não enfaixaram as feridas e não buscaram as que se perderam. O resultado? Dispersão total e presas fáceis para feras. E qual o impacto institucional a longo prazo disso, de acordo com o estudo? A lição aponta para um impacto devastador. Historicamente, aqueles líderes foram responsabilizados pelo próprio exílio do povo. O colapso nacional caiu na conta deles. Mas, na aplicação contemporânea que a fonte propõe, traça-se um paralelo com o fenômeno atual das pessoas desegresadas. Um fenômeno muito presente e complexo. Sim, indivíduos que estão emocionalmente feridos devido a abusos e manipulações institucionais. A dispersão ocorre diariamente de forma silenciosa, quando as pessoas abandonam suas comunidades porque as feridas foram abertas justamente por quem deveria enfaixá-las. É um trauma institucional crônico. Mas é importante notar a transição no material, porque depois desse quadro desolador, o guia entra no tópico 2, o cuidado do pastor divino. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Ocorre uma mudança completa de paradigma na narrativa. Diante do fracasso da liderança humana, há uma intervenção. E o primeiro subtópico mostra exatamente isso. Deus assume pessoalmente a liderança. O estudo, inclusive, destaca uma repetição intensa de verbos de ação na primeira pessoa no texto original. Buscarei, tirarei, trarei, apacentarei. É uma sequência de ações diretas. Qual o peso teológico dessa mudança de voz? O peso é imenso. Trata-se de uma declaração de retomada direta das rédeas. Quando o texto repete enfaticamente o eu farei, a mensagem subliminar para o leitor é clara. A terceirização acabou. Acabaram os intermediários. Isso.
O sistema corrompeu-se de tal forma que a promessa divina é contornar esses intermediários falhos. Para o grupo exilado, e para quem hoje se encontra machucado por sistemas abusivos, a fonte argumenta que a esperança não está em eleger um novo líder humano com as mesmas falhas, mas na garantia de uma restauração direta. Essa restauração é fascinante, mas o material nos leva a um desdobramento que, confesso, é sutil e pode passar despercebido. O segundo subtópico aborda o julgamento entre ovelhas. Essa parte traz uma nuance sociológica fantástica. O foco sai momentaneamente da alta cúpula e desce para a base. O texto diz que o julgamento não acontecerá apenas de cima para baixo, mas entre as próprias ovelhas. A lição cita um momento em que as ovelhas mais fortes, as chamadas ovelhas gordas, são acusadas de pisar no pasto bom e sujar a água limpa das mais fracas. É uma dinâmica de opressão horizontal. Sim, ocorrendo dentro da própria comunidade. Como o estudo analisa a forma como essa toxicidade se espalha? O texto revela que a toxicidade desce em cascata. É fácil colocar toda a culpa na liderança, mas um ambiente moldado por líderes egoístas cria uma cultura onde o abuso e o favoritismo são replicados entre os pares. As ovelhas gordas, sujando a água, representam a completa falta de empatia e a competição predatória na base da pirâmide. O que reflete o comportamento do topo. Exatamente. O guia interpreta isso como uma denúncia dura contra os elitismos e a acepção de pessoas nos degraus mais baixos da hierarquia. A justiça exigida no texto é irrestrita. Ela condena o abuso, venha ele do CEO, do líder religioso ou do colega ao lado que usa um pingo de influência para pisar em alguém mais vulnerável. A constatação de que um sistema doente adoece todos os seus membros. Isso prepara o terreno para o terceiro subtópico dessa sessão, sobre o servo messiânico. O texto levanta a promessa de que seria suscitado um servo, referenciado como meu servo Davi. E a fonte faz uma ressalva histórica importante aí. Faz sim. O rei Davi já estava morto havia pelo menos 4 séculos, quando Ezequiel proferiu o texto. Obviamente não é uma ressurreição literal, mas um apontamento escatológico para o futuro. Para entender o peso profundo dessa promessa, o material pede que a gente olhe para a palavra hebraica original, ibed, que se traduz como servo. Em contraste com outras palavras para liderança, imagino. Sim, o grande contraste é com o termo melek, que significa rei. A liderança prometida aqui é diametralmente oposta ao modelo de realeza que causou a queda da nação. Enquanto os pastores corruptos operavam na lógica da extração, a figura desse descendente traz a marca do serviço. A autoridade não vem da força militar. Vem da integridade absoluta. O governante esperado é aquele cuja principal característica é se curvar para cuidar dos feridos e não exigir monumentos em sua homenagem. Essa subversão da lógica de poder é o que faz a ponte perfeita com o Novo Testamento, inaugurando o tópico 3 do nosso guia, Jesus, o pastor que virá. A lição conecta a antiga promessa com os relatos do Evangelho de João. E o primeiro subtópico que o material desenvolve nessa parte é a aliança de paz. A palavra-chave introduzida nesse momento é o conceito hebraico de shalom. O guia detalha que as promessas incluem remoção de feras perigosas, chuvas no tempo certo e bênçãos na terra. Mas o que engloba de fato essa ideia de shalom? É um conceito belíssimo e vasto. Normalmente, reduzimos paz à simples ausência de guerra ou de conflito, mas o shalom explorado no guia significa um bem-estar holístico, integral e absoluto. Envolve todas as esferas da vida. Sim, a pacificação dos ânimos, a saúde espiritual da comunidade, o estabelecimento de justiça social e até um equilíbrio ecológico. O texto desenha um quadro onde a ordem natural e a sociedade humana são reparadas de todas as suas fraturas. O argumento cristão da fonte é que essa harmonia tem sua garantia na figura de Cristo, o portador definitivo desse shalom. É uma visão grandiosa de reparação. E nos leva de forma bem natural para o segundo subtópico, Cristo, o bom pastor. O guia aponta que, em João capítulo 10, a identidade prometida em Ezequiel é finalmente assumida. E delineia o contraste definitivo de toda a lição. Exato.
O material frisa que os pastores infiéis viviam às custas do rebanho, extraindo vida para sustentar privilégios. Já o bom pastor faz o absoluto oposto. Ele dá a sua vida pelas ovelhas. É o ponto em que a pirâmide de poder humano é pulverizada. Na grande maioria das estruturas de poder corporativas, políticas e religiosas, a base é rotineiramente sacrificada para proteger o topo. Ser líder no mundo real, muitas vezes, é ter o privilégio de fugir do perigo. Mandar os outros para a linha de frente. Isso. A figura do bom pastor subverte essa mecânica. O mais poderoso assume o risco máximo voluntariamente. Ele se coloca como um escudo entre o predador e o grupo, arcando com o custo letal. A liderança passa a ser definida não por quantos te servem, mas pela disposição ao autossacrifício extremo. E para selar essa nova dinâmica, chegamos ao terceiro e último subtópico desta sessão. Deus é o nosso Senhor e Pastor. O capítulo 34 de Ezequiel é encerrado com uma afirmação fortíssima. Vós sois homens e eu sou o vosso Deus. O material não trata isso como um mero floreio poético de encerramento, certo? Não mesmo. A lição propõe uma reflexão sobre como essa frase é uma ferramenta para demarcar limites muito precisos de identidade e poder. É um nivelador social poderoso. Ao declarar vós sois homens de forma categórica, o texto corta pela raiz qualquer pretensão de complexo de divindade por parte da liderança humana. A dinâmica de poder sofre um achatamento saudável. Todos são colocados no mesmo patamar de limitação humana. Exatamente. Não existe mais justificativa para a exploração mútua. A fonte explica que internalizar essa identidade exige o abandono de tentativas de dominação, adotando uma postura de solidariedade na base e dependência exclusiva da liderança divina no topo. Então, diante de toda essa análise detalhada, o que isso significa na prática hoje? Chegamos ao ponto de convergência do material, a sua aplicação pessoal. Que tenta amarrar o texto milenar aos desafios contemporâneos. Sim, o guia conclui que num mundo caótico, lidando com incertezas e vendo líderes influentes falharem repetidamente, a recomendação prática é ancorar a confiança no lugar correto. A resposta para o trauma das lideranças tóxicas não é abraçar o cinismo e desistir da comunidade, mas buscar refúgio no pastor que realmente tem a capacidade de curar e guiar. Se fôssemos sintetizar essa longa jornada intelectual que fizemos aqui, nós vimos a anatomia da péssima liderança ser dissecada sem piedade. Vimos o estrago que a ganância e a vaidade causam, gerando trauma e dispersão. Em contrapartida, estudamos um modelo radical focado no serviço holístico, no bem-estar integral, que é o Shalom, e no autossacrifício. É um tratado pulsante sobre os perigos do poder e a ética do cuidado. Uma base moral atemporal, sem dúvida. Isso levanta uma questão importante para deixarmos como reflexão final para quem nos ouve. Considerando o quanto Ezequiel 34 ensina a identificar o abuso e aponta que apenas o divino pastor oferece um cuidado infalível, até que ponto a exaustão que nossa sociedade sente com líderes e instituições não deriva de um erro de projeção? Como assim projetar perfeição em humanos? Exatamente. Será que não estamos projetando sobre seres humanos que são estruturalmente falhos uma expectativa de perfeição moral e provisão que, segundo o texto que analisamos, pertence exclusivamente à esfera do divino? Estaria a nossa sociedade quebrando seus próprios líderes por exigir deles um nível de infalibilidade que é simplesmente desumano suportar? É algo muito denso para se pensar na próxima vez que avaliarmos as figuras de autoridade ao nosso redor. Uma provocação excelente. Tira totalmente a gente da zona de conforto e amarra os pontos de hoje com perfeição. Agradeço muito a quem nos ouve por acompanhar esta imersão tão extensa e rica. É sempre um privilégio desbravar fontes que dialogam com tanta precisão com o nosso presente. Fica o convite para que nossa audiência continue questionando estruturas, avaliando dinâmicas de poder e buscando um conhecimento profundo que transforme a perspectiva. Nos encontramos na próxima análise.